É engraçado. Você não precisa ir ao cinema para ver as reviravoltas de enredo mais impressionantes. A vida é a melhor roteirista que existe. Hoje vou contar as histórias mais loucas que já aconteceram na vida real. Mas preste atenção, pois uma delas não é o que parece. Jack, o babuíno. O século XIX foi bem difícil para muita gente, principalmente para o sinaleiro James White. Ele trabalhava para o serviço ferroviário entre a cidade do Cabo e Porto Elizabeth, na África do Sul, e era chamado de O Saltador, pois costumava pular de um vagão para o outro. Mas um dia seus cálculos deram errado. Ele caiu e perdeu as duas pernas. Depois desse incidente assustador, James decidiu que precisava de um assistente e arranjou um babuíno, que mais tarde o chamou de Jack, para ajudá-lo. O quê? Você achou que o babuíno não conseguiria fazer o trabalho? Bem, engano seu, pois Jack trabalhou por 9 anos e nunca cometeu um erro sequer. A companhia de trens até o contratou oficialmente, pagando ao babuíno 20 centavos por dia. Porém, os serviços do Jack terminaram em 1890. Ele morreu de tuberculose. A apresentação mais longa da história. Você já foi a um concerto que parecia durar uma eternidade? Então não se esqueça de contar para mim que apresentação foi essa nos comentários. Bem, músicos e filósofos alemães resolveram tocar um musical durante um tempão, literalmente, e escolheram a peça musical Organ ASL/SP, de John Cage, para essa missão. Eles seguiram as instruções do compositor, que pediu que a peça fosse tocada o mais lentamente possível, e achava que 639 anos seriam suficientes para terminá-la, considerando o fato de que ela tem sido tocada desde 2001 na igreja St. Burchard, na Alemanha. Vai durar até o ano de 2640. Quanto tempo! Levantando Chicago. Você já foi para Chicago? Tem um fato histórico muito interessante sobre ela para contar. No século XIX, a cidade ficava apenas alguns metros acima do nível da água do lago Michigan. E isso trouxe diversos problemas. A água não era drenada da forma certa, então as ruas sempre ficavam cobertas de lama. Criar um sistema de drenagem era muito caro e demorado. Então, as autoridades optaram por outra alternativa: erguer a cidade inteira alguns metros acima do nível do rio. E embora isso parecesse impossível, esse plano corajoso começou a ficar cada vez mais real. Levou cerca de 2 décadas para levantar a cidade. E o mais intrigante é que o movimento intenso de Chicago jamais foi interrompido. As pessoas continuavam se hospedando em hotéis e indo a restaurantes e supermercados, enquanto as construções eram levantadas todo santo dia. Impressionante! Uma mulher de sorte. Algumas pessoas passam por algumas situações altamente perigosas, mas nada se compara ao que a parapentista polonesa-alemã Ewa Wisniewska enfrentou em 2007. No Dia dos Namorados, ela resolveu voar um pouco para se preparar para o Campeonato Mundial de Parapente, mesmo sabendo que a previsão do tempo não era das melhores. E essa foi a pior coisa que ela fez. Pouco depois de saltar, foi sugada por uma nuvem de tempestade. E por mais que tentasse sair de lá, foi elevada a uma altura de mais de 9.700 metros. A baixa temperatura e a falta de oxigênio a fizeram perder a consciência. Por sorte, depois de um tempo, o parapente começou a cair. Então Ewa recobrou os sentidos e conseguiu aterrissar. Sua história foi tão impressionante que os canais de TV ABC One e France 5 fizeram um filme sobre a atleta chamado Miracle in the Storm, Milagre na Tempestade em português. Hoover, a foca falante. Em 1971, um filhote de foca foi encontrado na praia. Parece que a mãe dele havia morrido, então um homem chamado George Swallow o levou para casa e o batizou de Hoover. O animal cresceu rápido e passou muito tempo com seu pai, imitando aos poucos o sotaque e as frases de efeito dele. Porém, com o tempo, Hoover ficou tão grande e precisava de tanta comida que George não conseguiria mais ficar com ele, e o deu para o aquário New England. No começo, Hoover ficou calado. Ele não disse uma só palavra durante 5 anos, mas à medida que foi se sentindo mais confortável em sua nova casa e com as pessoas ao seu redor, voltou a falar de novo. As frases de ouro dele eram "Olá" e "Vem cá". Claro, a foca falante ficou famosa e até apareceu no telejornal norte-americano Good Morning America. O misterioso desaparecimento. No século XX, algo estranho aconteceu na Austrália. Um casal que tinha resolvido fazer um piquenique na floresta ligou para a polícia dizendo que tinha encontrado um corpo na mata.
Eles estavam com medo de se aproximar dele e esperaram a chegada das autoridades. Os policiais e socorristas que chegaram logo depois examinaram o corpo acinzentado e ferido e constataram que a pessoa ainda estava viva. Eles correram para o hospital mais próximo e fizeram uma descoberta chocante. Cerca de 80% do organismo desse estranho ser humano era totalmente diferente, então os médicos não sabiam como ajudá-lo. Enquanto todos estavam procurando uma forma de resolver o mistério, o corpo simplesmente desapareceu do quarto do hospital. Como você pode imaginar, ninguém sabe o que realmente aconteceu até hoje. Assustador. Uma aposta arriscada. Em 1956, um corajoso piloto norte-americano, Thomas Fitzpatrick, fez uma aposta dizendo que conseguiria aterrissar um avião nas ruas de Nova York. Ele roubou um monomotor da escola de aeronáutica Teterboro, em Nova Jersey, e voou até Nova York, ganhando a aposta. Ele teve sorte em receber apenas uma multa de $100, já que o dono do avião não o processou. Porém, apenas 2 anos depois, a história se repetiu. Fitzpatrick estava em um bar e contou para o barman a história da sua aposta. O homem não acreditou nele. Então, Thomas roubou outro avião e pousou bem em frente à Universidade Yeshiva. Desta vez, ele foi punido. Fitzpatrick foi sentenciado a 6 meses de prisão. Amor de pinguim. Em 2007, 2 pinguins super fofos, Grape-kun e sua companheira Midori, foram transferidos para o zoológico japonês Tobu. Na época, havia quase 10 anos que os pombinhos estavam juntos. Mas isso não impediu que Midori deixasse Grape-kun para ficar com o pinguim mais jovem. Isso partiu o coração de Grape-kun e ele se isolou dos outros pinguins e começou a interagir cada vez menos. Até que o zoológico resolveu colocar um totem da personagem de anime Ululu perto de onde Grape-kun ficava. E por incrível que pareça, o pinguim se apaixonou. Ele passava horas olhando para a Ululu e tentava fazer de tudo para tocar no cartaz. Infelizmente, ele já tinha 20 anos de idade naquela época e sua saúde não estava boa. Ele morreu no mesmo ano e em 2018, o zoológico Tobu criou outro totem emocionante. Desta vez, Ululu não estava sozinha. Uma ilustração de Grape-kun estava bem do lado dela. Ah, o poder do amor. A cadeira voadora. Lembra do filme Up, Altas Aventuras? Bem, muito antes dele ser lançado, um homem embarcou de verdade em uma aventura a bordo de um balão. Ou quase. Larry Walters sempre quis ser piloto, mas nunca pôde realizar seu sonho, pois tinha problemas de visão. Um dia ele resolveu voar por conta própria. Comprou 2,40 metros de balões meteorológicos e os encheu com gás hélio. Os prendeu em sua cadeira de jardim e se amarrou a ela. Além disso, levou consigo um revólver de chumbinho para estourar os balões quando quisesse descer, uma câmera, um rádio PX, 2 sanduíches e uma cerveja. E Larry realmente precisou de tudo isso, já que conseguiu subir a uma altura de 4.900 metros. Ele passou cerca de 45 minutos no ar, atirando em diversos balões. Mas quando foi descer, os cabos dos balões se enroscaram em uma rede elétrica, causando um blackout de 20 minutos. Por sorte, Walters conseguiu pousar em segurança. Sua louca aventura recebeu o título At Risk Survivor, da famosa premiação Darwin, algo como sobrevivente ao risco, e deu origem a uma nova modalidade de esportes chamada Cluster Ballooning, ou aglomerado de balões em tradução livre. Gravidez de coelho. Em 1726, a Inglaterra teve uma das maiores controvérsias de sua longa história. Uma jovem mulher chamada Mary Taft deu à luz a algo que pareciam ser diversas partes de um animal. Ela as levou para o médico John Howard examinar. Ele não acreditou no começo, mas depois Mary lhe mostrou outras partes de animais de seu parto. Algumas pareciam muito com pedaços de coelho. E Howard resolveu analisar esse caso estranho. A história de Mary se tornou extremamente popular. Tão popular que a família real britânica enviou seu próprio investigador para descobrir o que tinha acontecido. Depois de uma série de investigações e exames, e mais algumas entregas de coelhos da Mary, a verdade finalmente veio à tona. A história assustadora e misteriosa de Mary não passava de uma farsa. O marido dela, Joshua, simplesmente comprou filhotes de coelho e ajudou sua mulher a enganar o mundo. Não sei você, mas eu definitivamente não quero saber como esses dois tiveram essa ideia maluca. Então, lembra do que eu disse no começo? Pois é, agora é a sua vez de dizer qual dessas histórias é falsa. Conte pra mim nos comentários. Se você aprendeu alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo.
Mas ei, não vá a lugar algum ainda. Nós temos mais de 2.000 vídeos legais para você. É só escolher um vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e se divertir. Junte-se a nós no lado incrível da vida.